Senhor nosso Deus, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nesta segunda-feira, neste dia 25 de fevereiro de 2019, nos achegamos a Ti, nos colocamos diante de Ti como vasos que precisam ser quebrados, vasos que precisam ser remoldados, vasos que precisam ser refeitos. Por isso, Senhor, refaça-nos. Por isso, Senhor, encha-nos com a sua presença, encha-nos com a sua unção, encha-nos com as suas virtudes, para que possamos levar o seu alimento, o pão deste dia 25 de fevereiro de 2019, desta segunda-feira, aquelas pessoas famintas, aquelas pessoas necessitadas, aquela criatura que está ardentemente aguardando este alimento, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E a criatura, aquela pessoa que ainda não te conhece, mas que te busca, mas que o Senhor as escolheu para serem alimentados por este pão, elas estão ardentemente, elas ficam na expectativa, porque a ardente expectação da criatura, esperando a nossa manifestação. Portanto, o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos nos manifestar de acordo com a sua palavra, para que nós possamos levar o seu alimento àquelas almas famintas e necessitadas, para que nós não queiramos levar algo de nós para elas, mas sim que nós a alimentemos na sua palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E amado irmão, amada irmã e amada igreja, nesta segunda-feira, neste dia 25 de fevereiro de 2019, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, escrita em Hebreus capítulo 13, dos versículos 8 ao 17. Portanto, vejamos que está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que Ele é imutável, que Ele é o Criador, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, também há uma advertência sobre isso, escrita em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Portanto, Jesus Cristo, a palavra de Deus, revelada e vivificada aos nossos corações, é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ele é imutável, ele não muda, tanto que em Jeremias capítulo 1, versículo 12, está escrito: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Porque a palavra é o Senhor Jesus Cristo, a palavra não pode ser mudada, a palavra ela tem que ser cumprida. Portanto, vamos dar continuidade a Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, de que nada se aproveitaram aos que a ele se entregaram. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, por aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, por aquilo que nega e contesta a palavra de Deus, por aquilo que afronta a palavra de Deus. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. A graça é aquele favor imerecido que recebem aquelas pessoas que buscam andar na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, que recebe aquelas pessoas que foram escolhidas e nomeadas por Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, que recebe aquelas pessoas, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, que recebe aquelas pessoas que vivem pela fé, que não vivem por vistas, que não olham para as circunstâncias, mas que creem que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê, Hebreus 11, 6. Mas sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares de que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Portanto, vamos ver o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, dos versículos 1 em diante. A apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, abandonarão, deixarão, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Portanto, voltemos, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, que bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram os que dele se entregaram. Temos um altar que não tem direito, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Portanto, o nosso altar é o Senhor Jesus Cristo. O nosso altar é a palavra de Deus e o tabernáculo, segundo os israelitas, era a habitação terrestre de Deus, onde ficava a arca da aliança. Portanto, temos o altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, aquelas pessoas que vivem na lei, aquelas pessoas que vivem de acordo com a lei, aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça, aquelas pessoas... Porque, conforme está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, essas pessoas que temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, aquelas pessoas que ainda estão ligadas à lei, aquelas pessoas que ainda procuram viver na obediência à lei e não foram alcançadas pela graça. E vamos ver lá escrito em Romanos capítulo 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Portanto, ninguém consegue cumprir a plenitude da lei, e os que pecam em um ponto da lei se fazem culpados de todos. Portanto, temos o altar, Hebreus capítulo 13, versículo 10, temos o altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, os que ainda estão vivendo na prática da lei, os que ainda não foram alcançados pela graça. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, são queimados fora daquele local onde estão aquelas pessoas que não vivem de acordo com a graça, são queimados fora do arraial, pois o arraial é aquela área, aquela zona de conforto, é aquele local onde as pessoas que seguem a lei, que ainda não foram alcançadas pela graça, elas estão ali vivendo de acordo com a lei, vivendo totalmente alheio à graça, não foram alcançados pela graça, pelo favor imerecido, não vivem pela fé, mas vivem pela obrigação de se cumprir, de se fazer, de se praticar a lei. E aqueles que praticam vários pontos da lei, mas falham em um deles, se fazem transgressores de toda a lei. Portanto, vamos dar continuidade. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, para nos comprar
para nos comprar com o seu sangue. Ele padeceu fora da porta, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, pelo favor imerecido, pela graça, mediante a nossa fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Nós não vivemos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça, porque não temos aqui, sabemos, pois, que e também sabemos, pois, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua afronta, levando o seu insulto, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, ou seja, nós não pertencemos a este mundo, nós buscamos a Jerusalém celestial, nós estamos aqui de passagem, nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, tanto que o Senhor Jesus Cristo, na sua oração, ele pede: Pai, guarda-os do mundo. Eles vivem no mundo, mas não pertencem ao mundo, portanto, guarda-os do mal. Portanto, nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos buscando a Jerusalém celestial, porque nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça, que é um favor imerecido, mediante a nossa fé. Nós cremos que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome, fruto dos lábios que negam a lei e que confessam a graça, que não vivem de acordo com a lei, mas que vivem na graça, confessando o nome de Jesus, vivendo na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Portanto, vamos dar continuidade. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E não vos esqueçais da beneficência, a prática, a virtude de fazer o bem, de beneficiar ao próximo, de fazer a filantropia. E a comunicação é a ação de transmitir uma mensagem, a mensagem da palavra de Deus, que é a ação de transmitir uma mensagem, eventual receber outra, mas de transmitir a palavra de Deus. Obedecer aos vossos pastores e sujeitar-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Portanto, fica esta palavra de exortação para a amada igreja. Obrigado, Senhor. Estamos correndo por causa da hora, em nome de Jesus. Amém.